Oi, tudo bem? Eu sou o Wagner. Oi, eu sou a Grazi e nesse vídeo nós vamos conversar com os diretores e produtores do documentário que vocês não podem deixar de assistir. Hoje eu vou embora e eu vou deixar que eles se apresentem, por favor. Oi, pessoal, eu sou a Beatriz Duarte, eu sou a diretora e roteirista do documentário e eu sou jornalista, né? Eu trabalho com esse projeto audiovisual, mas esse documentário foi o meu primeiro projeto. Eu sou o Guilherme, tenho 23 anos, faço jornalismo, fiz jornalismo também, sou jornalista, e fui editor e produtor do documentário também junto com a Bia e com o Matheus. Oi, pessoal, eu sou o Matheus Meirelles, tenho 25 anos, sou jornalista também, repórter e fui produtor também desse documentário Hoje Eu Vou Embora. Poxa, obrigado. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado pela participação de todos. Conseguimos reunir todo mundo, né? Então a participação de todos é fundamental. É um documentário realmente que a gente vai falar bastante deles aqui. Provavelmente as pessoas vão ficar muito interessadas em assistir. Vamos tentar não dar spoiler. Mas tentar passar alguma coisinha, né? E de onde surgiu essa ideia, né? De como vocês se conheceram, de onde surgiu a ideia desse documentário? Bom, a gente fez jornalismo na faculdade de Casper Libero, né? Então a gente se conhece ali, estava na mesma sala desde o primeiro ano. E aí chega aquele temido momento de pensar no projeto de trabalho de conclusão de curso. E então vem vários temas na cabeça, mas nada aparece, né? E a gente tem aquela sensação de que no jornalismo a gente tem que fazer alguma coisa que vá mudar o mundo, né? Que tem que ser aquele baita tema. E aí um dia, conversando normalmente, o Guilherme falou que ele estava assistindo um programa sobre adoção e ele se perguntou o que acontece com os jovens que não são adotados. E foi uma hora que a gente olhou um pro outro e falou, pronto, esse vai ser o tema. Então foi uma coisa que a gente percebeu que pouco se falava e era muito importante se falar disso. Então a gente percebeu que essa seria a nossa maneira de mudar o mundo, né? Seria trazendo um assunto tão importante à tona. Só completando o que a Bia falou, o programa que eu tinha visto era sobre adoção de casais homoafetivos, e não era exatamente sobre jovens da idade que a gente entrevistou, né, 17 para 18, eram jovens de 12, 13, mas no episódio em si eles falavam isso, que eles tinham um certo medo, um receio do que aconteceria quando eles completassem 18 anos, se eles não tivessem sido adotados por aquele casal do episódio. E aí eu falei, mas como assim? Você tem medo do quê? Assim, você vai ficar no abrigo, normal. Eu pensei que era isso, né? Mas, e aí eu pesquisando na internet eu vi que não tinha muito material sobre isso. Tinha algumas reportagens antigas de notícia, reportagem de notícia e tal, mas eram reportagens mais de cases de sucesso, digamos assim, um jovem que completou 18 anos, e aí ele saiu do abrigo, foi para um projeto social e tal, e aí ele continuou a vida dele normalmente, mas a gente sabe que no Brasil isso é a minoria, então a gente queria entender o que aconteceria, o que acontece, né, com a grande maioria de que completa 18 anos nos abrigos, e tem que sair, né? Sim, realmente, esse tema não é muito tratado. Porque se fala muito, quando se fala muito em adoção, se fala muito na questão do processo burocrático, né? Se fala em números, mas pouco se fala nesses jovens, Inclusive, né? Nesses adolescentes. Porque normalmente essas crianças elas são acolhidas, mas o termo desacolhidas que mostra muito no documentário. Então elas já não podem mais viver naquela casa de acolhimento, o mais conhecido como abrigo, né, no geral. Sim. E realmente é bem impactante, porque a gente não para refletir sobre isso. E a gente tinha preconceitos, né, entre aspas, entre a gente não sabia. Eu nunca tinha ido numa casa de acolhimento, num abrigo, a gente não sabia como era. Sim. Então, quando a gente chegou a primeira vez, a gente entrevistou vários personagens que até não entraram no documentário. Até, só adiantando um pouco esse assunto, mas já que você falou um pouco disso, a gente entrevistou um jovem que tinha completado 18 anos, só que num abrigo específico, e aí ele foi morar digamos assim, numa outra casa que era mantida pelo próprio abrigo que ele morou até os 18. Uhum. E aí
E aí ele continuou lá com a ajuda era uma casa religiosa, né? O padre cuidava das crianças. Então ele morava com outros jovens que também tinham completado 18 anos nessa mesma casa. E eles cuidavam das contas e tal, tinham um trabalho. Mas era uma realidade muito diferente do que a gente foi encontrar meses depois. Ele foi o primeiro que a gente entrevistou. E era uma realidade muito diferente. Ele nem entrou no documentário por causa disso, porque era uma realidade que não fazia sentido com os outros. Ele morava dentro de um abrigo de qualquer forma, tinha uma certa ajuda e conseguiu aí se desenvolver de uma forma um pouco melhor do que os outros personagens que a gente colocou no filme. Então, para você ver essa diferença que tem dentro do próprio assunto, né? Uhum. Entendi. E foi assim, vocês são jornalistas, vocês têm os contatos de vocês, mas foi muito difícil conseguir autorização e permissão para conversar com esses jovens? Foi simples, não foi? Como que foi esse processo para chegar até esses jovens, até chegar a essas casas? A gente conversou com vários advogados, né, tentando até entender como que funcionaria essa questão de falar com menores de idade também, que era algo que a gente pensava. E conversando com advogados, a gente chegou até o nome do juiz Iberê de Castro. Uhum. E ele é uma pessoa também muito engajada nessa questão da adoção, do jovem, do desacolhimento. Então, quando a gente apresentou o projeto para ele, ele abraçou e falou, com certeza, é um tema que a gente precisa falar. Então, ele ajudou muito nessa parte de autorização. Assim, a gente fala que não teria documentário se não fosse ele. Uhum. Ele ajudou muito nessa questão. Portas. E acho que a principal dificuldade pra gente foi um pouco o contato com os jovens. Primeiro, pra gente tirar a ideia que a gente tinha de quem eram esses jovens, porque tudo que se via sobre, e ainda até hoje se vê um pouco sobre adoção, pega muito pro sentimentalismo, né? Todo mundo chora e tem uma coisa assim que a gente também achava que ia ser assim. A gente achava que a gente ia chegar lá, todo mundo ia ficar chorando. A gente comentava isso com a nossa orientadora, né? E tanto que, assim, teve meio que na época, né, porque esse documentário a gente começou a fazer em 2017, na época até teve um especial do Jornal Nacional que falou sobre adoção e chegou a falar sobre esse desacolhimento. E entrevistou uma jovem que a gente ia entrevistar. Só que eles pegaram tão, assim, pesado naquele negócio de cutucar a ferida dela, ela chorou tanto, e que ela falou que ela nunca mais ia dar uma entrevista. E aí a primeira coisa que a gente pensou a gente não quer isso. A gente quer mostrar eles como jovens, do jeito que eles são, do jeito que a gente é. Que eles são aí, como então, todos os tem jovens. aquela coisa, assim, então a primeira, né, foi a gente tirar esse preconceito que a gente tinha em relação a eles. E o outro foi também, assim, a gente tinha a idade muito próxima da deles, né? Então eles estavam com 17, a gente tava com 21, 22. E aí a gente falava assim, o que eles vão ver 3 jovens chegando com os equipamentos na casa deles e falando, me conta a sua vida. Tipo, né? Quem a gente é para pedir isso, para tirar esse tempo deles, que era um tempo livre que eles tinham para conversar com a gente, de abrir a vida deles, contar quem eles eram, mãe e pai, o que eles achavam da vida, qual o plano para o futuro. Então, acho que a maior dificuldade foi essa, foi o contato com os jovens, o caminho até eles até que foi mais tranquilo. E foi um processo, né? Foi um processo de aproximação, a gente fez uma primeira visita, sem equipamentos, apenas para conhecer, porque eles não ficam, não são abrigos, não são casas de acolhimento apenas com jovens, jovens com mais de 15 anos, por exemplo. São casas que têm bebês, têm crianças pequenas, todos misturados, né? Então a gente precisou primeiro, como é que eu posso dizer, criar uma adaptação ao ambiente, né? Porque a gente não tinha apenas que conquistar os jovens, que conhecer os jovens, que mostrar que a gente que éramos pessoas seguras para eles, para conversar e etc. A gente tinha que também fazer tudo isso com as outras pessoas que estavam ali dentro, né? Com as assistentes da mesma forma, com as crianças que estavam o tempo inteiro em volta, querendo ver, curiosas, o que estava acontecendo. Então a gente fez até uma primeira visita nesses abrigos, sem equipamento, sem nada, para conversar, para conhecer, sentar com eles, ver o que eles faziam. A gente passou
uma tarde inteira com eles, sentado, vendo a rotina deles, sentado no sofá, vendo TV quando eles estavam juntos, enfim, conhecendo o ambiente, né, tendo essa aproximação que eu acho que foi um fator muito importante, mas foi um grande desafio para a gente conseguir, de fato, contar essas histórias. Porque os adolescentes, os jovens em si já têm dificuldade de falar sobre sentimentos, imagina nessa situação, né? E nós assistimos o documentário, claro, e a primeira coisa que nós conversamos entre nós foi de uma sensibilidade, de como vocês mostraram o assunto, a realidade, sem sensacionalismo, e me impactou muito a fala desses jovens, né? O modo como eles veem a vida, né? Como eles contam pelo que eles já passaram, né? A fortaleza que eles constroem como defesa. Os escudos, né? Os escudos, como, né? Não quero ficar falando para não dar muito spoiler. Que o próprio psicólogo cita, né? Os escudos que eles criam, né? As armaduras para poder... Para vocês chegarem a esse nível de conseguir fazer eles se exporem, né? De eles conseguirem colocar para fora muitas coisas ali, a gente aqui, muitas falas, vê como uma pancada mesmo, impressionante. Uhum. Imagino vendo isso ao vivo. Ali, para vocês, eu sei que vocês estavam trabalhando profissionalmente ali, mas tem o lado humano também que de uma certa forma deve impactar, né? Com certeza. Desculpa te cortar, Bia. Eu gosto de falar pessoalmente nesse sentido. A gente entrevistou jovens, como a Bia disse, da nossa idade, praticamente, pessoas que têm vários problemas como os nossos, né? Essa questão do sensacionalismo, até pela própria experiência que a gente teve com essa entrevistada, que a gente ia fazer e teve essa entrevista com a TV Globo, com o Jornal Nacional, era justamente esse nosso objetivo, falar da forma real, né? Tratar da forma real. E as entrevistas com os jovens, eu não sei se teve esse mesmo impacto para os meus dois colegas. Eu junto com eles, eu entrevistei os jovens que iam ser desacolhidos, e uma coisa que ficava muito, para mim pessoalmente, isso faz parte da minha história. Eu fui adotado pequeno, criança, bebê, né? E eu percebi, eu senti, e às vezes eu acho que era uma coisa muito pessoal também, a questão de se enxergar no outro, de putz, podia ser eu vivendo essa situação, e a mesma coisa eles, porque eu contei isso para eles nas nossas conversas iniciais e etc, até para quebrar um pouco esse gelo, porque geralmente quando chega uma galera assim, eles já sabem que existe um discurso extremamente estigmatizado já, o jovem, a adoção e etc. E não, é uma situação da vida, faz parte da vida, e é a realidade deles, né, tudo isso. Assim como vários outros fatores são a nossa realidade, essa é a realidade deles. Não existe estigmatização, né? Vem de fora, vem do exterior isso. Você comentou essa parte né, que a gente, na hora que a gente ia gravar, primeiro que começava assim, a gente chegava no abrigo, as crianças falavam assim pra gente: oi, vocês vieram adotar, gente? E aí você já tinha que criar aquela barreira assim, tipo, calma, respira, a gente tá aqui para fazer um trabalho profissional, né? Então a gente conversava com as crianças e também tentava dar atenção para elas, porque, né, elas também queriam essa atenção nossa. Então, esse era um desafio. E eu acho que, pelo menos comigo, não sei como foi com os meninos, mas assim, eu guardo até hoje algumas falas, assim. Então, tem uma personagem nossa, né, que é a Kimberly, que ela fala assim: por que eu vou, né, dando um pequeno spoiler, desculpa, mas ela fala assim: por que eu vou querer sumir e largar tudo? Se os problemas vão continuar, né? E eu trouxe isso pra mim e pensei, gente, e eu tô reclamando dos meus problemas, sabe? Então, assim, na hora que a gente tava lá, a gente tava também tão na adrenalina e preocupado com o equipamento e gravar e fazer o melhor material possível, mas quando a gente chegava, dava aquele negócio que até hoje, assim, revendo também o documentário, tem frases deles que ainda pegam a gente. Outra fala dela que me marcou, meu pai me teve com 17 anos, eu tenho 17 anos e ele tem menos cabeça que eu, né? Isso me marcou muito,
também isso eu falo, foram várias falas deles bem... O documentário do começo ao fim não dá para perder um segundo. Não dá. Porque realmente é impressionante. E você quer saber o desfecho. E ainda tem isso. Você quer saber o que vai acontecer. Até eu fiquei curiosa. Vou falar, vai. E o Moisés? O que vai acontecer com o Moisés? Então, eu ia comentar isso. O dia que mais me marcou foi acho que o diferencial do nosso filme, que a gente conseguiu gravar o dia que o Moisés, né, que é o personagem que a gente acompanha, o último dia dele no abril, que ele vai ser desacolhido. E esse dia, a gente ia sempre eu e a Bia num carro e o Matheus, e a gente gravou com alguns amigos que tinham produtora também, e eles sempre acompanhavam a gente com câmera e tal, com equipamento, e o Matheus ia com eles. E aí a gente acompanhou, no dia do Moisés, a gente gravou lá a cena do parabéns e tal, e acompanhou ele indo embora. E aí a gente foi nos 2 carros acompanhando o carro dele. E aí na hora que a gente tava voltando, e essa parte eu não vou contar porque é o final do filme, né, mas assim, na hora que a gente tava voltando pra casa, eu e a Bia, a gente começou a conversar o que ele ia fazer nas horas seguintes. Porque não tinha resposta. Tipo, era uma coisa assim, a gente deixou ele lá, e aí? Acho que E a gente tá voltando pra casa, e aí? Acredito que nem ele. Talvez nem a ficha dele caiu quando todo mundo foi embora. Sim. E aí a gente pensava assim, gente, o que ele vai jantar hoje, sabe? Desde que eu cheguei em casa, e foi a primeira vez que assim, eu não consegui me segurar, eu comecei a chorar. Primeiro também porque eu acho que a gente ficou num processo que a gente criou um vínculo emocional com eles, né? E você tá torcendo pra eles, você tá torcendo pra que dê tudo certo na vida deles. O Moisés, a gente viu ele 3 vezes, né, Bia? A gente chegou a conversar com ele 3 vezes, em 3 episódios diferentes. Então, a gente conversou com ele... Não, na verdade foram 4. A gente conversou com ele uma vez sem gravar. Acho que 3 gravando e a última foi no dia que ele foi desacolhido. E aí você cria um vínculo emocional que você quer que dê tudo certo com eles e você fica se perguntando o que vai acontecer com eles. Porque assim, eles não tinham celular para qualquer coisa a gente mandar uma mensagem e falar, e aí? Então assim, o deixar ele também foi uma despedida pra gente. Foi não vamos te ver mais, sabe? Então eu acho que juntou um monte de sentimento ali. Eu imagino. E para vocês trabalharem isso realmente deve ter sido difícil. Porque foi como vocês disseram lá no início. Vocês têm idade próxima. A empatia vem, não tem como não vir. Né? Que você se vê nele, olhar no olho. E esse tempo de entrevista todo, vocês acabaram criando um vínculo. Vocês lembram quanto tempo mais ou menos foi todo o período de gravação de vocês? Uma semana, um mês, 3 meses? Então, você tem essa coisa, a gente estava até conversando outro dia. A gente tem 1 ano para fazer o filme, né? Para fazer o projeto, na verdade, podia ser um livro, etc. E a gente fez a parte da pesquisa em, sei lá, 2, 3 meses, talvez 4, contando o último ano do 3º ano da faculdade, e o resto, sei lá, uns 6 de gravação. E as gravações eram sempre longe, eram sempre em Guarulhos, todas. E eu trabalhava, o Matheus trabalhava, a Bia também. Então a gente tinha que sempre gravar de fim de semana. Então virou uma rotina, todo fim de semana a gente ia para Guarulhos para gravar alguém. Então era essa a briga da gente conseguir gravar alguém naquela semana para ser rápido. Se fosse um projeto pessoal, sem contar a faculdade, acho que talvez a gente tivesse feito 1 ano e meio, tudo, porque é um processo longo e tem isso, né? As coisas mudam muito rápido, então a gente pegaria outras coisas também. Sim. Mas dentro do tempo que a gente tinha, acho que... Mas foi essa correria toda, assim, de gravar, editar e colocar para as pessoas assistirem. Uma coisa que me chamou muito a atenção no documentário é que eu não quero ficar dando muito spoiler, mas assim, uma parte que a assistente social fala que eles foram com o rapaz para ele tirar a carteira de trabalho do documento e deixaram ele na fila esperando. E ele, de repente, não sabia falar com a moça do balcão o que ele estava fazendo lá, né? E todo esse direcionamento que eles dão para esses jovens com o trabalho de poder preparar eles para quando eles completam 18 anos, alguns direcionando para o trabalho de jovem aprendiz. E tem uma coisa até desse
sobre a carteira de trabalho, no dia, então, né, que a gente gravou a última vez com o Moisés, a gente estava com a câmera desligada, a gente já, né, tinha acabado de gravar, e ele estava com uma pasta com todos os documentos dele. E aí ele abriu a pasta, ele tirou o RG de lá e falou assim pra gente, o que é isso? Caramba. E aí a gente falou, eu sou RG. Aí ele falou, mas eu tenho que andar sempre com isso? Como funciona? Aí a gente falou, sim, é bom você deixar na carteira e tal. Aí ele fez, nossa, eu nem tenho carteira. E aí quando a gente veio, a gente falou, é esse menino que tá saindo do abrigo. E o abrigo vê ele como um case de sucesso. Nossa. E ele não sabe o que é um RG. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Porque aí a gente pensa assim, de quem é a culpa? A culpa é do jovem que não tá querendo aprender, porque ele tá ali na monotonia do abrigo? Ou é o abrigo que não tá dando um chacoalhão nele, mostrando o que é um RG? Porque assim, enquanto ele tá aqui, tudo bem, ele não tá com o RG dele, com a carteira, né? A gente vai vendo as coisas pra ele. Então é isso, eu acho que a gente tá num sistema com um abrigo muito super protetor, que não tá deixando esse jovem ter a realidade. É o que a assistência social até fala. Eles vão sentir a realidade num dia antes de completar 18 anos. Aí eles entendem que a realidade está batendo na porta. Mas aí eu acho que é tarde demais para eles aprenderem tudo que eles deviam ter aprendido ao longo desses 17 anos. Inclusive tem a fala até do psicólogo, né, do doutor que apareceu também, que ele fala que tem tantas camadas de proteção para esses jovens que são acolhidos, que os jovens realmente não fazem nada, assim. Eles não podem, assim. Se mesmo que a casa de acolhimento tente fazer alguma coisa, acima deles ainda tem muitos níveis de camadas protegendo os jovens, que realmente faz todo sentido a proteção, mas tem a questão da preparação para o mundo lá fora, né? E às vezes você protege tanto que você tá dificultando. Você tá protegendo, mas você não tá protegendo por uma coisa boa. Você tá protegendo e essa sua proteção tá fazendo mal, tanta proteção. Eles aprendem a usar o sistema, né? Eles aprendem, porque eles estão sob o sistema o tempo inteiro, para as coisas ruins principalmente, né? Acontece casos, por exemplo, de uma menina sair e não voltar à noite, e aí no dia seguinte o juiz recebe essa informação, e aí ela pode perder a guarda do filho que está morando com ela no abrigo, por exemplo. Né? E da mesma forma eles aprendem a usar o sistema a favor deles, né? E isso é uma coisa que a gente conversava muito na época que a gente estava produzindo, o como, apesar deles terem 17 anos, a mentalidade, além óbvio, da dificuldade do conhecimento em si, de não saber o que é um RG, de não saber para que serve uma coisa, de achar que apenas um curso vai fazer com que a pessoa consiga exercer uma profissão, mas ao mesmo tempo eles não conseguem ir para a escola ou não querem ir para a escola, não entendem a importância às vezes de ir para a escola, apesar do abrigo ser obrigado a inscrevê-los, a colocá-los numa escola, apesar de tudo isso, ainda assim a sensação é de que a idade mental é muito menor, justamente por falta desse auxílio, por falta dessa orientação e dessa hiperproteção que acaba acontecendo dentro desse sistema, né? Principalmente com esses jovens mais velhos. Né? E para vocês verem como uma coisa é toda uma cadeia. Como você comentou, de uma das meninas, que o filhinho dela mora juntamente com ela, no abrigo, só que os dois estão sob o poder do Estado. A gente fala, mas como que vai ficar a situação do filho dela? Né? É muito complicado isso, porque o filho dela, eles vão esperar a situação dela se resolver, para ver se ela, esperar ela atingir a maioridade, ver se ela tem condições de continuar com o filho, para ver se ela tem condições de continuar com ele. Nesse meio tempo, ele está crescendo sem a situação jurídica dele resolvida. Né? Então, são muitos detalhes. Né? O que a gente conversava muito na época, o Matheus até comentou, é de quem é a culpa. Que a gente coloca a culpa em quem. Era uma das respostas que a gente queria ter no documentário, a gente não teve porque a gente não conseguiu achar, porque eu acho que não tem mesmo. Os abrigos que a gente visitou, a gente até conversou sobre isso algumas vezes, tinha uma estrutura muito legal, de amparo mesmo, mas é um problema social que a gente tem no Brasil, de qualquer forma. A gente tem um abandono escolar no o ensino médio é um gargalo
abissal, assim, para a educação. E é justamente nessa época que eles estavam, que a gente entrevistou esses jovens. Então, muitos deles não iam para a escola, ou se iam, não faziam nada. E aí a gente tem um problema de escola pública no Brasil que é de anos. Então, assim, essa assistente social que a gente conversou foi um papo muito legal que a gente teve, porque ela foi muito sincerona, assim, de falar o que ela pensava mesmo. Tipo, a gente tenta ajudar, mas é difícil, porque até que ponto a gente pode ajudar e não está atrapalhando? Até que ponto é responsabilidade do Estado, do município, do governo federal, enfim, sei lá. Então, é tanta gente a ter alguma parcela de culpa que você fica meio confuso ali, né, do que fazer. Aonde começar a arrumar, né? Isso. E nesse Aonde caso, começar a arrumar. Acho com que medo esse é o ponto. de errar, todos esses níveis vai para superproteção. Não, porque no meu nível eu não quero dar brecha para ter erro e virem para cima de mim. Sim. Aí o segundo nível também, eu não. Se ele falou que não vai, para mim muito menos. E aí vai, né? E realmente eles acabam vivendo dentro de uma bolha que é super complicada. Então, para esses jovens que realmente não tiveram a possibilidade de entrarem em uma família, né? De encontrarem uma família para eles, realmente chega a ser assustador. Lá eu lembro que tinham números também no documentário, não lembro de cabeça agora, mas tinha os números dos acolhidos, né, naquele período que vocês gravaram. E assim, apesar de serem números, tudo, muita coisa eu sei que ficou de fora. Daria para fazer outro documentário, daria para se ter um livro mais completo. Vocês já pensaram em alguma coisa assim? A gente pensava muito em fazer um documentário mostrando, e agora a vida deles, como eles estão. Os mesmos, né? Os mesmos. Uma segunda parte agora. Os mesmos, né? Uma segunda parte a gente mostrou os planos deles, a gente mostrou tudo, e agora como eles estão. Só que tem esse problema, né? Quando eles saem do abrigo, não se tem mais contato com eles, não se sabe mais nada sobre a vida deles. Então a gente viu que eles não tinham celular pra gente manter o contato com eles. E também, assim, outra coisa, muita coisa ficou de fora, né? Isso porque a gente tá falando de um documentário de 52 minutos, mas muita coisa ficou de fora. Então a gente queria até abordar um pouco mais sobre as repúblicas dos jovens, né? Que o juiz até diz como uma segunda casa de acolhimento, por mais que seja pouco ainda a quantidade de vagas que tenham, é uma realidade aí que será que essa república ajuda ou continua atrapalhando nessa superproteção? Ele fala que na verdade só muda o nome, né? Que acaba sendo de uma certa forma acaba sendo um acolhimento essa república, acaba sendo um acolhimento, muda apenas o nome, né? Eu fico pensando assim, toda crise para eles é pior, né, do que pra gente, muito pior. Então, assim, pegar uma crise que a gente está vivendo agora, por exemplo, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo agora. Então, assim, a República Jovem que a Bia citou é um projeto que para você ter a vaga, você tem que ter um emprego fixo, para que você possa contribuir para o aluguel da casa, para comida, enfim. Mas e agora? Tipo, a gente está vivendo um momento de desemprego em massa. E agora? Quer dizer, se para quem tem um estudo, enfim, para quem tem uma vida melhor, tá difícil, imagina para quem não tem. Então, é sempre um agravante, né? Então a gente pensou muito em fazer essa continuação e tinha esse problema, porque o Moisés, como a Bia citou, era um case de sucesso para o abrigo. Mas alguns outros a gente não sabe, a gente realmente nem sabe o que está acontecendo. Vocês entrevistaram, eu não lembro o nome dela, que depois de um mês da gravação ela descobriu que estava grávida de uma menina. E agora ela já tá com o segundo filho também. Mas aí é um pouco, né, quando a gente ficou sabendo disso, então a gente vê que realmente, assim, eu não sei nem o que falar, assim, eu acho que é uma situação muito difícil quando a gente, então, assim, de ficar sabendo que o Edson, aquele menino super ali alto astral, tudo bem, era um escudo dele, mas ele ia ali, ele falava com a gente, tanto que tem muitas partes do documentário que você dá risada, que é o jeito dele, pega as crianças lá. Vamos filmar seu popô. E a gente dava risada junto com ele. E aí você Mas é muito... Desculpa, Bia, eu só ia complementar que é muito louco, que a primeira vez que a gente conversou com ele estava
travado, respostas monossilábicas, um tom até um pouco de raiva com a gente, para depois se soltar e virar essa pessoa extremamente importante para o documentário. Inclusive, ele foi praticamente um guia ali, né? É, Ele parecia um guia levando a gente para essa... Mostrando os lugares, Foi né? o guia do documentário. Ele foi guiando toda a história de todo mundo ali. Depois que ele percebeu a câmera e o poder da câmera, ele tava que não desligue a câmera, né? Então ele tava adorando. De repente ele se encontraria fácil aí numa área relacionada a isso aí. Ele daria muito certo, que ele tinha desenvoltura. Ele mandou muito bem. Nós conversando aqui, nós percebemos, não digo que eles têm, não é uma visão sonhadora que eles têm, mas é uma visão muito simplista da vida lá fora, né? Sim, eu acho que até um pouco que o Matheus citou, eles têm uma mentalidade um pouco infantil ainda. Então, quando você pergunta pra Ruth, o que você gostaria de seguir de profissão? E ela fala médico, veterinário, advogado, e aí ela quer ser tudo. Aí eu fico pensando, é a mesma coisa que você perguntar para uma criança de 4 anos. O que você quer ser quando crescer? E ela vai falar astronauta, jogador de futebol, médico. Então, por isso que essa é uma das falas, assim, que a gente até quis deixar para mostrar isso. Eles não têm noção da realidade aqui fora. Ou então até a Fernanda, que ela fala assim, eu posso me virar super bem, eu posso já ser desacolhida antes, eu posso ir com meu filho. Aí você pergunta pra ela, e como é a sua rotina? Eu acordo meio-dia, e aí eu saio, as tias cuidam do meu filho, dão banho, dão comida, e eu só chego aqui e ponho ele pra dormir. Então você pensa assim, como é que você pode sair com... Eles não têm essa noção então como que você pode sair com o seu filho se você não tá cuidando dele, né? Então, eu acho que é isso. Eles têm uma visão muito de você perguntar para um adolescente, né? Eu tenho um irmão de 13 anos, você pergunta para ele assim, você tem vontade de morar sozinho? Ele vai falar, tenho. Eu não preciso mais dos meus pais. Eu quero ser tudo quando eu crescer. Meu irmão fala, ele quer ser jornalista, ele quer ser músico, só que a gente tá falando de 13 anos, né? Então eu acho que é isso neles. Eu acho que essa mentalidade um pouco infantil, assim, não amadurecida. Não, e a Edna foi uma grande discussão que eu tive com a Bia e com o Matheus, discussão saudável, lógico, né? Não tô brincando. Mas, assim, de tirar a Edna ou não do documento. A Edna é a menina que já tinha completado 18 anos, a gente quis mostrar como um case do que aconteceria, né? E a gente deixou por isso, exatamente por isso que a Bia falou, assim, de mostrar o que ela encontrou, porque ela fala que ela morou em 5 casas, ela foi ajudada por tanta gente, quer dizer, ela nunca se virou sozinha, ela sempre falou isso, quer dizer, o quão absurdo ela é morar com um namorado que ela conheceu, sei lá, 3 meses, 3, 4 meses, sei lá. Então, assim, eu nunca faria isso na minha vida pessoal, e ela tava fazendo porque era a única opção que ela tinha. É uma vida transitória. As malas, né? Exato. Ela fala que nem desfaz as malas. E assim, ela morava de favor na casa dos sogros com o namorado. Então, assim, nunca teve nada dela em si, né? E ela fala isso, né? E ela tem noção disso. Só que eu acho que quando ela tinha 17 ou 16, ela talvez não tivesse. Ela aprendeu na marra, né? E isso é muito ruim para ela e para a sociedade como um todo. E ela até é ajudada pelo Iberê para fazer o curso de faculdade, né? Sim. E eu acho que esse não ter algo dela é o que faz muitas meninas, né, como a gente entrevistou, já terem filho. Porque, como diz a Fernanda, eu queria ter algo meu, algo que eu, né, então para ela ter o filho é ter algo dela, algo que ela sabe que vai ser dela, que vai dar atenção para ela, e ela vai falar, eu tenho alguma coisa para chamar de meu. Então eu acho que você não pode, né, como você vai culpar uma menina que fala isso, né? Eu quero ter um filho para não ficar sozinha, porque eu sei que, né, é a única coisa que eu vou ter. Então eu acho que é bem isso. Elas veem o filho como algo que, né, então por isso que a gente tá ali com todas as personagens mulheres, né, tirando uma Kimberly, elas estão com filho, ou grávidas ou com filho. Não, e foi uma coincidência, é bom falar isso. Não foi uma coisa que a gente planejou. A Fernanda era óbvio que ela tinha um bebê na casa, né? Sim. A Fernanda. Mas a Edna a gente não sabia, a Ruth a gente não sabia também. Então, assim,
Foi uma coincidência, digamos assim, mas para ver que é um problema é um problema muito sério no Brasil. A gente sempre fala isso de gravidez precoce, né? Então a gente viu isso na nossa frente, sem realmente planejar. Isso foi muito louco. Eu acho que entra até um pouco da resposta do se a gente faria outros documentários. Eu acho que esse tema ele desdobra em tanta coisa, então a gente pode falar isso sobre gravidez precoce, escolaridade. Eu acho que entram muitos outros temas junto com esse. Tem o recorte racial também, porque a partir de certa idade, crianças negras não são adotadas, a porcentagem cai a perto de 0. E aí, geralmente, são essas crianças que chegam à idade maior de 16, 17 anos ainda vivendo em abrigos. Então, tem muitos recortes que podem ser feitos ainda sobre esse assunto. E nós já ouvimos, já lemos muitos relatos que há jovens que falam que eles não querem ir para a adoção, eles não querem ser adotados, esses adolescentes, né? Então, quando eu leio sobre isso, me dá um impacto que eu falo, mas como? Como que eles não querem uma família? Mas aí quando você começa a se aprofundar mais no assunto, como assistindo o documentário, e você entende a realidade, aí você fala, poxa, né? Então, e muitos deles têm família, é o que o Iberê diz, não existe mais aquele entendimento de orfanato. Perto de 0 o número de crianças que são órfãs de pai e mãe. Eles têm um pai, têm uma mãe, têm uma tia, tem alguém próximo, né? A situação que levou esses jovens a viver no abrigo, situações de violência, de vulnerabilidade, de abandono e etc., não exclui da cabeça deles esse fato de que eles têm o contato, de que às vezes aparece um tio lá no abrigo para dar um oi e falar, olha, esse mês eu trago isso aqui para você, esse mês não vai dar pra gente ajudar e etc. Além de outras tantas questões, tem a questão da máfia também, de familiares que não estão interessados, tios, primos, mas pela justiça, por serem os mais próximos, os primeiros na linha da guarda daquela criança que acabou sendo acolhida, eles usam disso para extorquir famílias que querem adotar, então os processos travam. Tem N assuntos que envolvem isso e que acabam levando a esse entendimento desses jovens, né, de não querer, porque é o novo, é o desconhecido, eles já passaram por tantas coisas, às vezes ninguém explica para eles que, olha, é bom, é uma família, que quer você nessa família, quer que você faça parte dessa família, quer que você cresça, se desenvolva, quer te dar conhecimento, condições. Ninguém chega neles e fala isso. O sistema são apenas audiências com juízes o tempo inteiro, principalmente para esses jovens mais velhos. Eu acho que até uma coisa que a gente conversou também ao longo do processo todo foi o entendimento que o Estado, não sei se são todos os estados do planeta Terra, mas o Brasil tem esse entendimento de que a pessoa só é adotada em último caso, assim, só se ninguém quiser aquela criança, nenhum familiar tiver condições, aí ela é adotada. Então, esse entendimento do Estado, e assim, em alguns casos até faz sentido, porque de fato a família às vezes está se recuperando de um problema e tal, mas em alguns outros não faz. E aí, esse entendimento que a gente está falando passa para o jovem, para a criança também. Eles entendem que a família deles é a família biológica que, por algum motivo, não está com eles. E que em algum momento ela vai estar. E aí fica nesse jogo. Tanto que muitos jovens que completam 18 anos voltam a morar ou vão morar com familiares que eles às vezes nem conhecem. Eles é um avô que nunca viu na vida, ou enfim, e ele vai lá morar com essa pessoa, porque é o familiar que aceitou, enfim, ter aquele jovem com ele depois. E de repente nem fica, né? Ficando durante um tempo apenas, como você citou, com um avô ou com uma família extensa, mas depois... Porque se quisessem, teriam ficado antes, né? Sabe. Se quisessem, teriam ficado antes. E essa é outra coisa, porque é a marra que surge. Eles ficam com esse entendimento de que vão sair dali e vão voltar para a família, mas até então a família geralmente não quis, porque ou não tinha condição, ou não tinha interesse. A gente tem que falar a realidade, né? Tem essas famílias que não têm interesse. Tem o avô, o tio, às vezes o pai e a mãe são dependentes de droga, vivem em clínicas, morreram e etc. E aí sobra o avô, sobra a tia.
Às vezes é porque não tem condição e às vezes é porque não quer, simplesmente porque não quer, né? E aí quando ele sai desse abrigo ele fala, não, mas eu tenho sim uma avó, tenho sim uma tia. Aí às vezes essa pessoa acolhe esse jovem, às vezes por remorso, às vezes por, né, enfim, só que depois de um tempo as coisas voltam à realidade para esses jovens, e aí eles se veem sozinhos mais uma vez. Sim, sim. E o principal, a mensagem que eu acho que a gente consegue transmitir desse documentário, do Hoje Eu Vou Embora, é assim, primeiro que ele deveria atingir muita gente. Então a gente, vamos fazer mais barulho, vamos fazer que isso chegue nas pessoas, porque essa é a sementinha que vai fazer as autoridades refletirem, vai fazer elas terem o conhecimento do poder da caneta delas. Que é a caneta delas que está levando, e tá o resultado final da caneta deles, da assinatura deles, é o que você pega um jovem de 18 anos que não sabe para que serve o RG, por exemplo. Então é muito importante que isso reverbere, que isso faça barulho por aí, que as pessoas assistam, porque de repente numa dessas tem um advogado assistindo um documentário desse, que conhece um juiz, que leva e começa a aplicar, nem que for de varas para a infância, de vara para a infância, mas que consegue jeitos de ir aplicando isso aos poucos, e de repente um bom modelo que consiga ser criado, seja aplicado em outras varas, em outros estados, isso com certeza vai ajudar muito esses jovens. Porque infelizmente eles já não tiveram a oportunidade de viver em uma família, não tiveram a chance, por inúmeros motivos, que a gente não consegue nem elencar agora, mas a gente como sociedade consegue fazer alguma coisa a mais. E que independente, eu acho que todos os pretendentes deviam assistir esse documentário, porque independente da faixa etária que eles coloquem durante o processo, qual seja o desejo, que eles entendam a realidade, né, dessas crianças. Para que conheçam o ciclo todo da adoção, não só como foi dito lá no comecinho, né? Só conhece o processo, e aí espera e o filho chega. Mas e quando esse processo todo é quebrado, né? Quando acontece dessa maneira linear, que a criança entra e ela não entrou na adoção mais. Ela ficou ali e só é desacolhida. Por algum motivo, né? Então... Ela não fica apta, ela não vai para adoção por algum motivo. Então vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa agora no final, para a gente ir se encaminhando para o final, alguma consideração que a gente tenha esquecido, que vocês julguem super importante? Eu acho que só além do que vocês falaram, que é muito importante, sim, os pretendentes verem esse assunto chegar assim, em todo mundo, a sociedade como um todo, independente se você trabalha com adoção, se você planeja adotar. Uma coisa que a gente tem em mente, que é um projeto nosso, é que assim que acabar a quarentena, né, a gente possa voltar à vida normal, a gente tem muita vontade de apresentar esse documentário nas casas de acolhimento para esses jovens. Que eu acho que também, quem sabe, eles vendo pessoas que passaram e estão passando, né, pela situação deles, eles conseguem entender melhor, né? Então não vai ser assistente social, quem tá falando é uma pessoa como você. Sim. Então, só falar que esse é um dos projetos que a gente tem aí em mente, que se tudo der certo a gente consegue fazer. Que bacana, a gente está torcendo para que dê certo. A gente vai torcer e a gente vai tentar ajudar da maneira que for possível, seja divulgando, mandando para contatos. A gente queria muito participar desse processo na questão da divulgação, porque a gente não é jornalista, a gente não entende nada de documentário, a gente entende de assistir. Quer dizer, a gente acha que entende, né? Esse é o nosso objetivo, é fazer chegar no maior número de pessoas possível, para que os pretendentes consigam ter essa clareza da situação, para que possam quebrar alguns ciclos, como vocês dois fizeram, de quebrar esse ciclo para duas crianças e etc. Isso é importantíssimo. Vocês quebraram um ciclo que vocês conseguiram trazer essas crianças para um ciclo positivo de vida, né? E para que as pessoas que queriam ser pretendentes têm muito isso, e às vezes, vendo toda a burocracia, todos os problemas, se afastam, ficam com medo, para que elas entendam que é uma realidade difícil, mas que tem muita gente precisando de amor e carinho nesse mundo, né? Então esse é nosso maior objetivo, fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível. E que não é só um problema em questão de adoção, é um problema social, né? É um problema que a gente precisa
realmente olhar com Não, muito, e são com muita tantos, né? atenção. Educação, gravidez precoce, enfim, abandono escolar, enfim, tudo tá ali, né? A gente Isso, tudo viu tá ali, aí, tudo de tá aí. nossa É um frente. efeito dominó, né? É, Quando é dito nas mídias que a educação é tudo, é muito claro que é tudo. ficou muito claro. A gente viu isso, o quão é importante. E é o que você falou, né? As nossas autoridades têm que saber do poder que eles têm. Uhum. Não adianta ficar reclamando de tantos problemas que são gerados por uma coisa tão básica, que é a questão do vínculo familiar. Muitos problemas são gerados ali. Sim. Quando o vínculo familiar não existe, Não. aí começa uma série de problemas, vai um dominó realmente. Realmente afeta. E o importante do documentário de vocês também, vocês não trouxeram números, vocês trouxeram pessoas, trouxeram nomes, trouxeram jovens, trouxeram histórias de vida, né? E esse foi um dos motivos que, né, como TCC, a gente podia optar entre um livro-reportagem ou um documentário. Uhum. E num momento a gente pensou, nossa, a gente vai conseguir dar conta de fazer um documentário em 3 pessoas, né? E se a gente optar por um livro? Só que a gente pensou, não, a gente quer dar voz para eles, a gente quer que eles falem. É diferente da gente dizer o que eles estão falando. E Então, vocês deram conta, viu, Bia? Tenho certeza. Tenho certeza. Obrigada. Assim, vocês mandaram super bem. E assim, recomendamos mesmo, assistam. Quando terminar esse vídeo aqui, procurem. Então a gente vai agora assim, onde que as pessoas encontram o vídeo? O nome direitinho dele, hoje eu vou embora, mas aí, falando por vocês, talvez fique melhor. Mas como que as pessoas chegam nele para assistir? Vocês podem falar, mas depois a gente vai deixar tudo link na lá descrição, também. mas podem falar. Tá, então o documentário Hoje Vou Embora, ele tá disponível nas plataformas do NetNow, Vivoplay e Skyplay, que são, né, para quem tem a TV de assinatura, TV paga. Caso você não tenha, caso você não tenha, você pode ir no Loki, né? LOCKE, que é uma plataforma online em que você pode ou fazer uma assinatura ou você pode assinar alugar só aquele filme que você quer ver. Então também é uma opção aí para quem não tem a TV por assinatura. Então não tem desculpas para não ver o documentário. Inclusive, só dando como exemplo, nós alugamos por essa plataforma de streaming. Então eles têm 2 serviços. Ele tem um de assinatura mensal, como se fosse um Netflix, e tem um de alugar avulso. Nós fizemos o alugar avulso. Uhum. E realmente vale muito a pena. É um dinheiro super bem investido. Não é gasto, gente. É um baita do investimento. E ajuda também a dar força pro audiovisual brasileiro, né? Sim. Que também é outro assunto que também rende um documentário, né? Mas enfim, a gente queria muito agradecer esse espaço que vocês deram pra gente, né? Esse espaço de divulgação, esse espaço da gente poder falar sobre o projeto, que eu acho que é uma coisa também muito importante falar sobre isso. E então a gente só tem a agradecer aí por toda a divulgação, por toda a ajuda e por todo o trabalho que vocês têm feito com esse tema também, que é muito importante. Principalmente o trabalho de vocês é muito legal. Obrigada. Nós que agradecemos a disponibilidade de vocês e a gente quer muito ver a segunda parte, por favor. E quando passar essa situação toda aí que a gente está vivendo hoje aí no país, o isolamento social, a Covid, quando estiverem as coisas mais tranquilas e a gente poder voltar a ter a chance de se abraçar, a gente queria muito ter a possibilidade de conhecer todos vocês e tomar um café junto aí com vocês. Ah, que legal. Com certeza. Com certeza. Junto com a Ana, a Ana Davini que fez o match. Fez o match, que nos apresentou, ela falou, vocês precisam assistir. Né? Que a gente levanta a mesma bandeira, a mesma causa, ela falou, vocês precisam assistir, a gente é pra já. A gente assistiu com o nó na garganta do começo ao fim. E a gente parabéns ao apagar a luz. A gente falou, Ana, a gente precisa conversar com eles, por favor, faz Não, isso. quando a Ana me mandou a mensagem, eles querem conversar com você, eu me senti a cineasta. Eu falei, com certeza, não tem nem dúvida que a gente vai conversar com eles. A gente não pode deixar de trazer eles para conversar com a gente. E bater um papo um pouco mais informal aí. Muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado. Por vocês terem aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada a vocês aí pela oportunidade.
Obrigada, cuidem, né? gente. Beijo. Ei. Beijo, Tchau, tchau. tchau.